Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do PT no estado do Ceará, Antônio Alves Filho, o Conin. Por que o PT quer ser cabeça de chapa na disputa pela Prefeitura de Fortaleza? O PT consegue chegar à campanha eleitoral unido politicamente? Como estão os governos Lula, Eumano e José Sarto? Ainda os planos do convidado para as eleições de outubro. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Antônio Alves Filho, o Conin, é advogado. O convidado é especialista em Direito Público e Administração Pública. Conin atuou como procurador-geral em municípios cearenses. O entrevistado foi consultor e assessor na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também na Câmara dos Deputados em Brasília. Filiado ao PT desde os anos 1980, Conin exerceu algumas funções na sigla e, há 5 anos, é presidente estadual da Legenda. E é com o presidente do PT no Ceará, Antônio Alves Filho, que converso no programa de hoje. Presidente Conin, o nosso muitíssimo obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem? Tudo bom, Erivaldo. Satisfação minha, mais uma vez, vir aqui ao Otimista conversar aí com sua audiência. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, e é muito tranquilo assim conversar com o senhor, porque é uma figura que tem história, que tem muito foco na condução do partido há 5 anos, e o PT mudou muito há 5 anos. Quando o senhor chegou no PT para presidi-lo, a situação nacional era outra, aqui também era outra situação, né? Se a gente fosse olhar ali pelo retrovisor, Conin, o que é que você diria para sintetizar esse quinquênio, né, em que o senhor está à frente do partido? Eu diria que o Brasil mudou, não é o mesmo. O Brasil não é o mesmo que de 1980, quando o PT foi criado. Não é o mesmo de 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez. E também não é o mesmo quando eu cheguei na presidência do partido, que nós chegamos num momento talvez um dos mais difíceis. O PT estava fora do governo, o Lula tinha sido preso, a Dilma impeachmentada, enfim, um processo de resistência. Totalmente adverso. Adverso. Mas nós conseguimos demonstrar, não só na justiça, mas para a opinião pública, que tudo não passou. O afastamento da Dilma de um golpe. A prisão do Lula ficou mais demonstrado de uma grande fraude jurídica, talvez a maior fraude da história do país, tanto que os responsáveis estão aí respondendo por essas condutas que praticaram na condução daqueles processos todos. E depois veio a eleição de 22, teve a de 20, o PT já teve um bom desempenho, ali sem um crescimento maior, mas em 22 a gente conseguiu talvez uma das maiores e mais importantes vitórias da nossa história. O Lula voltar a governar o Brasil naquelas condições, uma polarização muito grande, teve habilidade, teve sensibilidade política para criar uma grande frente democrática em defesa da democracia no Brasil. O gesto do Lula de convidar o Geraldo Alckmin para ser o seu vice já deu o tom do desafio que era aquela construção de 22, juntar no mesmo campo político todos que estivessem a favor da democracia do Brasil, contra o fascismo, o negacionismo, tudo que estava acontecendo no país. O Alckmin também deu uma grande demonstração de compromisso com o país e nós conseguimos agregar, já no primeiro turno, uma boa frente e no segundo turno complementamos, inclusive com Simone Tebet e outras lideranças que vieram, Marina, que vieram para esse projeto. E o Lula está aí, portanto, há 1 ano e 4 meses no governo. Tivemos no Ceará uma vitória extraordinária. Eu acredito que nem os analistas políticos mais experientes como você e outros imaginavam que o Eumano seria eleito governador no primeiro turno.
naquelas eleições aqui no Ceará. O Camilo com a votação consagradora. Portanto, eu considero que nesses 5 anos a gente trouxe o PT, não eu, o conjunto da militância, das nossas lideranças, para um patamar de um protagonismo que o PT sempre teve. Entendi. Desde 1989, o PT disputa eleições gerais no Brasil, ou é primeiro ou é segundo. Agora, em 22, voltamos a liderar o projeto no país como o primeiro colocado, eleitos e, portanto, com muita responsabilidade de entregar, de corresponder à esperança, às expectativas que o povo brasileiro, o povo cearense depositou no PT. Muito bem. Ô Conin, a época, no auge da Lava Jato, do impeachment da Dilma e da prisão do Lula, foi assim, uma triangulação de cenário muito ruim para o PT. O PT viveu o seu pior momento. Depois, a situação é revertida, o PT volta ao poder central, presidente Lula no 3º mandato, etc. E isso se dá muito em função dessa âncora chamada Lula, né, dentro do PT, essa expressão que o partido tem, esse patrimônio. Mas aí eu lhe pergunto, não há aí uma dependência excessiva da figura do Lula, porque estamos falando de uma pessoa que vai chegar ao final desse mandato com 81 anos de idade, né? O que o PT nacional e aqui no Ceará tem refletido sobre essa, vamos chamar aqui de dependência do presidente Lula? Eu identifico que nós retornamos e o povo brasileiro nos deu essa oportunidade em razão da figura do Lula, é bem verdade, mas também, sobretudo, em razão das causas que nós representamos. Então, a população, o povo, olhava para nós, identificava casa para morar, identificava emprego de qualidade, recuperação do poder de compra do salário mínimo, identificava o filho do trabalhador na universidade, identificava compromisso com a cultura, com o meio ambiente, compromisso com a defesa das mulheres, dos povos indígenas, combate ao racismo. As causas que o PT representam, eu diria que são as causas que nos enraizam na sociedade brasileira e nos mantêm em conexão com o povo brasileiro. O Lula é uma grande expressão, ou certamente a maior expressão de todas elas, mas elas estão além do Lula. Lógico que nós vamos ter que trabalhar o pós-Lula, o legado do Lula, o pós-Lula. Eu acho que o PT naturalmente vai se construindo nesse sentido de apresentar ao país lideranças. O Camilo Santana, por exemplo, tem destacado-se como um ministro extraordinário, capacidade de nos representar em qualquer disputa nacional. O ministro Haddad e tantos outros governadores, ex-governadores. O PT adquiriu muita experiência de gestão, desde de municípios pequenos a capitais, a estados, ao país. Então, eu acredito que, no momento certo, o PT terá condições de, mantendo o seu espectro programático, político, com essas causas a que me referi, indicar uma liderança que possa dar sequência a esse legado. Mas eu entendo que o principal é o projeto. Pode ser com o PT, pode ser inclusive com a liderança de um partido desse campo que dê sequência a esse projeto do país. Esse programa e esse projeto de reconstrução do Brasil, ele não se conclui em 4 anos. Ele demanda pelo menos 12 anos de governo na mesma direção política, não necessariamente com o PT. E isso o PT também precisa entender. Nós temos possibilidade de indicar lideranças que possam suceder o Lula no momento que essa questão se apresentar, mas nós temos que estar abertos também para apreciar no quadro político nacional outras lideranças de partidos desse campo que possam assumir essa tarefa. Entendi. Eu queria pontuar rapidamente a figura do Camilo, Conin, por ser uma expressão política importante do Estado, inclusive nacionalmente, etc. Na seguinte linha, o PT é uma força política nacional, né, mas com uma envergadura muito acima da média em São Paulo.
O senhor vislumbra uma candidatura do Camilo de uma região que, aos olhos do Sudeste, é mais um fardo, né, do que uma região que ajuda o Brasil, né? São Paulo acha que quem segura o Nordeste é o setor produtivo, né, do Sudeste e do Sul, né? Uma candidatura do Camilo seria palatável aos olhos, inclusive do PT do Sudeste, o PT paulista e paulistano? Olha, Edivaldo, eu acho que essa visão sobre o Nordeste tem mudado muito, inclusive em São Paulo. Os que têm o mínimo de atenção em conhecer o Nordeste, que não olham para o Nordeste com aquele preconceito dos anos 70, estigma, né? com aquele estigma, sabem que o Nordeste hoje sempre vem, nos últimos anos, crescendo acima da média do país, ajudando o país, inclusive, a se desenvolver, a reduzir as suas desigualdades. E essas experiências que têm colocado o Nordeste nesse patamar, sempre acima da média nacional, tem muito a ver com lideranças como o Camilo e outras aqui do Nordeste, na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Maranhão e por aí vai, entendeu? Então eu acho que esse preconceito ainda existe de forma mais segmentada, mas ele tem reduzido muito, porque quem tem um mínimo de atenção de conhecer o Nordeste, sabe que o Nordeste hoje não é problema. O Nordeste hoje é a solução para o país. E os gestores e as lideranças que aqui estão, dentre elas, o Camilo Santana, que você fez referência, tem uma visão nacional. Como ministro, está conhecendo muito o Brasil. O Camilo tem andado em todos os estados, conversado com governadores, com lideranças do país todo. Eu não estou aqui lançando Camilo Santana candidato a presidente, até porque quem lidera esse processo é o presidente Lula. Ele vai definir se é candidato à reeleição, se não é, se é candidato à reeleição e depois do seu segundo mandato, como dar destino a essa sucessão. Então, não se trata de se colocar o debate da sucessão do Lula, antecipar isso para agora. Até porque nós temos 2024 em curso, eleições municipais, e temos um governo. O foco do Camilo, o foco do Lula, tem que ser fazer um grande governo para os brasileiros, que eu acho que isso eles estão dando conta. Entendi. Em 1 ano e 4 meses de governo, há na média geral, Coni, uma avaliação do governo que está aquém da que o presidente Lula teve a essa altura do mandato, né, no primeiro mandato e no segundo, no início dos anos 2000. O porquê disso? O que pegou para não haver as entregas e a popularidade como o PT e o Brasil que votou no PT esperava, o presidente? Eu acho que o governo está saindo muito bem. Você considerar como o Lula pegou o Brasil, a herança que recebeu em 2023 agora, o início de 2023, totalmente diferente do cenário de 2002. Do Fernando Henrique. Do Fernando Henrique. Foi mais organizado? Houve transição. Você lembra que houve transição, sim, que o Fernando Henrique... Até uma comissão e tal. Comissão, e o Fernando Henrique consultava o Lula e consultava a equipe do Lula sobre decisões que iria tomar. Houve diálogo, né? Naquele período da transição. Não houve desmonte da máquina pública. O Lula pegou o Brasil sem ministérios. Foram extintos. O Ministério da Fazenda pegou o Ministério da Indústria, do Comércio, juntou tudo numa coisa que não funcionava. A cultura não tinha mais ministério, a agricultura familiar não tinha mais ministério. O Lula teve que reorganizar a máquina pública, reimplantar programas, e nesse sentido eu acho que o país está indo bem, está dando conta do recado, todas essas políticas foram reimplantadas. É lógico que quando você começa novamente um programa, ele precisa de um tempo para começar a chegar na ponta e fazer aquelas entregas chegarem efetivamente na vida das pessoas. Eu acho que isso é uma questão de tempo, mas se você pega os macroindicadores do país, vamos pegar a inflação, o IPCA de 2023, que fechou ali 4,6, agora já está abaixo de 4. Vamos pegar a taxa de desemprego do país, que fechou 2023 com 7,6, continua em queda. Então, os grandes indicadores de condução de um projeto nacional de desenvolvimento
estão bem administrados. O senhor não citou o déficit público, que está galopando, né? O déficit público, o Haddad anunciou agora a LDO de 2025. Nós conseguimos substituir o teto de gasto, que eu acho que era o grande entrave a investimento público, a retomada do crescimento do país. O crescimento estimado pelo FMI, por outros analistas, para 2023 era de 1, menos de 1, deu 3. Esse ano vai dar em torno disso, mais de 2, em torno de 3. E o déficit público é um instrumento de projeto de desenvolvimento. O Haddad apresentou um novo marco fiscal e esse marco fiscal trata essa questão do déficit com muita responsabilidade. O que houve foi uma pequena alteração da meta para 2025. Isso. E isso vai ser apreciado no decorrer do desenvolvimento do processo econômico do país no restante de 2024 e 2025. Mais nada, a meu ver, primeiro que cause algum alarde, segundo que comprometa o processo de crescimento do país. Pelo contrário, eu acho que o ministro Haddad tem se revelado um grande ministro da Fazenda, dado segurança, previsibilidade e permitido que o país atraia investimentos do mundo todo. Nós estamos vivendo no mundo, Erivaldo, isso precisa também ser dito, um momento muito desafiador, de guerras, os países se voltando para se protegerem, segurança alimentar, segurança energética, segurança climática, uma série de desafios para as nações, e eu diria que esse cenário é um cenário que coloca o Brasil como um grande ator internacional, um grande player na cena global, porque tem as melhores condições de enfrentar esses desafios do presente, do ponto de vista da energia renovável. A nossa matriz é destacadamente a mais limpa do mundo, do ponto de vista climático e da nossa contribuição, desmatamento da Amazônia, preservação da Amazônia e nosso papel internacional nessa questão climática. Então o Brasil hoje se posiciona na condição de ser um líder global, de participar dos grandes fóruns globais. Veja, o Lula chegou no governo, o Brasil era a 12ª economia. Agora, em 2024, saiu a previsão do FMI do Brasil chegar à 8ª economia. Então, diante de todos os desafios, a minha avaliação é de que o Lula está acertando muito mais do que errando, mas ele próprio é insatisfeito com o resultado, quer mais entrega, e eu não tenho dúvida que vai conseguir fazer. Tá bom, presidente. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o presidente do PT no estado do Ceará, Antônio Alves Filho, Coni, aqui conosco no programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. A gente recebe hoje Antônio Alves Filho, o Coni, é presidente do PT no estado do Ceará há 5 anos, também está na internet. Como é que encontra aí o partido na internet, presidente? Convidar todos, Erivaldo, para acompanhar as redes do PT Ceará, é @PT Ceará, no Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Em todas as plataformas. Nós temos lá também a TV PT, que você pode acompanhar no YouTube e nessas outras redes, vários programas da TV PT. Muito bem. A propósito de internet, as redes sociais vão ser regulamentadas, precisam? Qual é a sua opinião, Coni? Esse debate está sendo feito tanto em âmbito do governo, mas também no âmbito do parlamento, e o próprio judiciário está debatendo isso. Você vê essa polêmica agora com do Moraes com o Elon Musk e tudo. Eu acho que a regra geral é o da liberdade. Mas o próprio conceito de liberdade, ele é visto como algo não absoluto. Você não tem liberdade para agredir, você não tem liberdade para violentar as leis da democracia e do Estado democrático e pregar os ataques à democracia e aos princípios civilizatórios. Então, eu acho que a regra geral é a regra da liberdade e
tem que ter um mínimo de regulação que consiga inibir os excessos. Você não pode ter liberdade para estimular crianças a se armarem para ir para a escola, para matar outras crianças. E isso foi identificado, né, em redes sociais. Então é uma coisa bastante sensível que tem que ser discutida e feita na justa medida. Muito bem, vamos falar. A gente falou no primeiro bloco, Coni, do governo Lula, damos ali um panorama, focando aqui mais no governo do Estado. A gente percebe que o governo Lula caiu um pouco de popularidade e o governo Eumano também caiu um pouco a popularidade nas últimas pesquisas. Há essa dependência direta entre o governo Eumano aqui e os resultados do governo Lula? Caiu um pouco e já está retomando uma curva de crescimento. De retomada. De retomada, de popularidade. Mas eu acho que o importante, você olha essas pesquisas e serve de alguma referência, mas o importante é você ter segurança do programa que você se comprometeu. Para onde o governo está indo? Para onde o governo está indo, o planejamento estratégico do governo. E aquele programa que foi apresentado no debate eleitoral, e você ter compromisso de implementar, de entregar aquelas propostas que você se comprometeu com elas. E o governador Eumano tem levado isso muito a sério. Você pegar esse 1 ano e pouco, primeiro o Eumano já pega o Ceará, vindo de Cid, vindo de Camilo, com uma linha programática, estratégica, muito bem definida, com grandes questões já bem equacionadas. A educação pública já num patamar, não é de excelência, sempre exigindo aprimoramento, melhoramento, dando sequência a uma coisa que vem dando certo. A própria economia cearense, o governador Eumano dá sequência a um projeto que vem fortalecendo o Ceará economicamente e agora nesse patamar, eu diria que inclusão do Ceará no século XXI, que é o Ceará como grande destino de investimento nessa área do hidrogênio verde, destino nessa área das energias renováveis. O nível de captação de recursos para investimento em energia solar, eólica, aqui no Estado é muito grande. Qual é o papel do governo? Dialogar com esses investidores, interiorizar esse processo de investimento, não pode ficar centralizado na região metropolitana em Fortaleza, tem que contemplar as diversas regiões do Estado. E o governo Eumano, a meu ver, Erivaldo, tem já marcas muito claras. A marca da solidariedade com o povo pobre. O programa Ceará Sem Fome é uma realidade e é uma referência nacional. O Lula lançou o Brasil Sem Fome, veio visitar as cozinhas comunitárias, veio conhecer a experiência do cartão de solidariedade que o governo do Ceará entrega para as famílias, dos restaurantes que estão fornecendo, conhecer a experiência aqui do Estado, a própria campanha de redução das filas de cirurgia que a pandemia acabou ocasionando, também uma referência para o Ministério da Saúde. E você viu essa semana outro programa extraordinário, o Entrada Moradia Ceará, mais R$20 mil que o governo do Estado vai subsidiar para as famílias da faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que já tem subsídio de 50 mil do governo federal, terá mais 20 mil do governo estadual. Veja você, uma residência de faixa 1 de R$170 mil, você ter 50 mil de subsídio do governo federal, o governo estadual bota mais 20, você vai pagar 100 em 30 anos, quer dizer, praticamente você garante o acesso a uma população que precisa muito. Talvez hoje o grande peso no orçamento familiar das famílias mais pobres é o aluguel. O aluguel, Tira o aluguel do orçamento de uma família e veja a capacidade de melhorar de vida que essa família vai ter. Então, eu acho que o governo Eumano dá sequência a todas as políticas que vinham dando certo nos governos do Cid e do Camilo e avança nesse sentido de implementar a sua marca com essas políticas, essas novas políticas que ele vem anunciando. Entendi. Falando agora mais um pouco no âmbito partidário, o senhor que é presidente do PT,
Qual é a sua avaliação quando um aliado, e aqui a gente não vai citar, vamos pegar o conjunto da obra, quando eles lamentam não ter uma participação mais ativa no governo, nas decisões, porque o PT ele é líder desse colegiado que chega aí a mais de 10 partidos, né? E há forças de tamanho médio, de médio a grande, que gostariam de ser mais ouvidas, essas forças, né, dentro desse condomínio partidário. O senhor deve ter já chegado ao senhor muitos desses lamentos. Qual é a sua reflexão, Coni, sobre isso? Eu acho que nós temos que dar a devida atenção. Temos que tratar com devido respeito, ouvir. A marca que já vem do Camilo, do Cid, é do diálogo. Então nós temos uma aliança, uma base de sustentação do governo, e essa concertação, esse diálogo com essa base, ela se dá de forma permanente. De modo que um partido colocar uma insatisfação, um partido colocar uma demanda, isso precisa ser tratado não como algo que agrida, que ofenda o PT ou o governo. Pelo contrário, é uma contribuição que pode e deve ser considerada e tratada. E é do próprio relacionamento. É do próprio relacionamento. Então, eu acho muito natural, normal. E a gente vai administrando isso no dia a dia. A gente nunca vai atender plenamente, nem ao que o PT deseja, ao que os demais partidos desejam, mas uma coisa nós temos muito claro: nós estamos no mesmo projeto. Cada partido se fortalecendo, o projeto inteiro se fortalece. Nós não podemos e não vamos estabelecer entre nós uma competição entre os partidos da base. Eu tenho dialogado com todos, já me reuni com o Eunício Oliveira, com o Domingos Filho, com o Cid Gomes, o Chiquinho Feitosa, o PCdoB e o PV são da federação do PT, então a gente reúne toda semana, porque tem uma dinâmica de funcionamento enquanto federação, os companheiros do PSOL, rede, e estamos abertos, sempre que demandados, vou na casa do um, do outro, recebo no PT. Isso faz parte do cotidiano da relação de uma base, de um governo que está dando certo e que nós temos muito compromisso com ele, todos nós. O reflexo disso está na Assembleia Legislativa, as bancadas e a base que nós temos lá. Então nós temos muito cuidado, muita atenção, muita sensibilidade para tratar todas essas questões. Isso o senhor coloca na dinâmica da capital, que a gente vai discutir daqui a pouco, ou isso ramificado para o interior? Porque houve aí uma janela partidária, houve um processo de filiação em massa, inclusive no PSB, que hoje é uma força grande no conjunto aí dos partidos. Em que nível se dá? Ou vai depender da força do partido? Como é que está se dando na prática, Coni? Na prática, nós temos um alinhamento no Estado, mas é natural que nos municípios nem sempre você consiga colocar no mesmo palanque todos os partidos da base. Então, a gente tem uma circunstância local. Tem circunstâncias locais que prevalecem. E nós temos que ter a capacidade de administrar isso aqui nas direções estaduais. Então, é natural que em algum município, 2 ou mais partidos da base do governo se enfrentem. Mas isso é uma coisa lá no município. As lideranças daqui interagem, participam de forma legítima dessa situação municipal. Mas isso não afeta a nossa relação, a nossa convivência e nosso compromisso com o projeto aqui do Estado do Ceará. Seria praticamente impossível você conseguir alinhar em 184 municípios 10 partidos. Então é natural que numa situação ou outra, uma liderança local faça uma opção pelo PT, pelo PSB, PSD, MDB, e a gente consegue, entre nós aqui, estabelecer esse diálogo. Se houver algum tensionamento, algum incômodo, nós temos total abertura entre nós, um liga para o outro, a gente conversa. Mantém a civilidade. A gente mantém as tratativas políticas mesmo. Então, o Eunício liga para mim quando acha que tem alguma situação que há demandar uma atenção nossa, o Domingos Filho, enfim, todos que eu falei aqui, o Cid, a gente conversa muito, participamos juntos em alguns municípios, quando a gente está, a situação é dos partidos estarem juntos, a gente vai lá junto, com outros partidos a gente vai junto. Você atua meio como um bombeiro, né? Eu diria como um parceiro de todos eles.
procurando sempre fortalecê-los, respeitando essas realidades locais e regionais. Né? E aí, por óbvio, eu queria fazer aqui uma pergunta retórica, mas querendo o comentário do senhor. Por óbvio que quando há um município de médio porte, pequeno a médio porte, em que há esse tensionamento, não há previsão, por exemplo, de haver um palanque com a presença do Camilo, do Elmano, porque aí fica inviabilizado, né? Eu tenho dito ao Elmano, ao Camilo, dito para eles, olha, vocês fiquem totalmente à vontade para definir a participação de vocês na eleição municipal. Quem tem condições objetivas de avaliar isso, definir a sua agenda, é o próprio governador, é o próprio ministro. O PT não vai cobrar, e eu acho que os partidos aliados também não vão. Nós vamos saber entender aquelas situações em que o governador, por respeito aos partidos da base, não vai participar, vai se preservar de uma disputa local. Uma outra situação que o próprio governador, o próprio ministro, se sintam à vontade de participar, então nós vamos estar juntos. Não vai haver, por parte do PT, e eu acredito que também por parte dos demais partidos, essa cobrança de agenda do governador, de agenda de Camilo, nas campanhas municipais. Lógico que os aliados esperam gestos, esperam apoio, e eles próprios vão ficar muito à vontade para analisar situação por situação. Entendi. Então, da nossa parte, a gente vai estabelecer, não é, essa conversa na base. Vamos respeitar a agenda do governador, das nossas lideranças majoritárias, vamos chamar assim, diante das realidades de cada município. Entendi. Ô presidente, falando aqui em números, o PT tem quantos prefeitos hoje, quantos pré-candidatos, né, e qual é a meta de chegar no dia 1º de janeiro na posse? Nós estamos com 46 prefeitos. 46. 46. Alguns, inclusive, expressivos, né, municípios? Prefeituras importantes, cidades importantes. Crato, Tapipoca, Morada Nova, né? São municípios que são lideranças regionais, são polos de desenvolvimentos regionais. A nossa expectativa é de aumentar. A gente acha que elege de 50 a mais prefeituras no estado do Ceará. Você veja que são 184, então dá para todo mundo. A lista, é verdade, a lista tem quantos pré-candidatos? Tem mais de 90. Mais de 90. Então 90. Há um aproveitamento, se a gente for falar nesse termo, muito bom, né? De 90 chegar a 50 prefeitos. Então tem que ter uma alta taxa de sucesso. E é isso que nós vamos trabalhar. Assim, e vice em alguns momentos. E vice com os parceiros em vários outros municípios. Nós vivemos uma realidade diferente da eleição 2020, que nós comentamos no início do programa. O PT numa situação de resistência, nós orientamos lançar candidato em todo canto, com mais chance, com menos chance, mas ter candidaturas do PT para defender o PT, para defender o Lula, né? Garantir palanque, etc. Foi uma boa estratégia, inclusive. Uma estratégia da conjuntura da época, né? Agora não. Desculpa, que se mostrou acertada. Que se mostrou acertada. Agora a nossa orientação é candidato quem tem condições de disputar. Entendi. Não pode ter candidatura sem viabilidade nenhuma. Até porque na hora da campanha curta, a logística ela cobra muito, a presença de um líder. Então, quando você tem um afunilamento para candidaturas viáveis, o resultado proporcional vai ser muito melhor. Isso. Então, a gente acha que a taxa de sucesso tende a aumentar porque você já estabelece uma seleção logo na definição das candidaturas. Né? Muito bem. Esse bloco passou muito rápido, estamos aqui chegando ao final do segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta para focar na joia da coroa, que é Fortaleza, tá bom? Não ria antes do momento não, que o terceiro bloco vai ser bom. Daqui a pouco, depois do intervalo, mais bate-papo com ele, o presidente do PT no estado do Ceará, Antônio Alves Filho, o Conim, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Aqui é Erivaldo Carvalho falando do programa Política
na TV Otimista e que recebe hoje Antônio Alves Filho, o Conim, que é presidente do PT no estado do Ceará. Ô Conim, para quem não anotou quando o senhor falou a primeira vez, repita, por favor, as redes sociais. É @PT Ceará, nas várias plataformas. Como eu disse, nós temos também a TV PT, no Instagram, nas redes do PT. Temos um noticiário diário, meio-dia, que você pode acompanhar, Conecta PT Ceará, e outros programas culturais, um programa que o Pink de Fortaleza apresenta, o Arte e Militância, muito bom, programa que a Preta Carol apresenta nas periferias. Não é concorrência não, viu? É comunicação partidária, Tá bom. @PT Ceará. Tá bom, então lá no arroba do partido, encontra também o link para a TV PT. Isso. Muito bem, está feito aí o merchan. Obrigado. Ô presidente, é pacífica a ideia de que o PT deve ser cabeça de chapa aqui em Fortaleza? Nós temos uma Eu tenho tradição... ouvido uns ruídos por aí, viu? Nós temos uma tradição em Fortaleza, né, Erivaldo? Desde o Américo Barreira, Maria Luísa, Que vista Maria Luísa. que a gente tem apresentado candidatura própria em Fortaleza. Uhum. A Maria Luísa em 85, depois nós tivemos a Luiziane, depois tivemos o próprio Elmano. Nós sempre disputamos a eleição com candidatura própria em Fortaleza. Agora que nós estamos no melhor momento, governador do PT, presidente do PT, não vejo motivo do PT abrir mão dessa possibilidade de apresentar-se como alternativa para a população de Fortaleza. Nós já governamos a cidade, 2 mandatos com a Luiziane, tivemos a primeira experiência com a Maria Luísa, acumulamos muita experiência governando o Ceará com o Camilo, agora com o Elmano, governando o Brasil com o Lula, governando cidades médias e acompanhando gestões em outras capitais. Eu acho que para Fortaleza, nos desafios que Fortaleza apresenta nesse momento, ter o PT governando a cidade vai ser muito bom para o povo Fortaleza. Aliados, citando aqui o PSB e outras forças, né, nos bastidores, se fala muito de que o PT tem um instinto um tanto quanto hegemônico, né, justamente por já estar nessas posições que o senhor fala. Essa crítica faz sentido? A gente escuta, a gente respeita, mas nós não vamos deixar de dialogar com esses companheiros, com essas companheiras. Eu acho que nós temos que apresentar as melhores condições de vitória do nosso campo. E acredito que mesmo com essas observações, nenhum deles veta o PT. Nenhum deles veta uma candidatura do PT. Pode até colocar essa questão como um argumento. E como argumento, a gente precisa apreciar. Então é mais argumento do que incômodo? Eu acho que é mais um argumento do que um veto. Não Certo. vejo como um veto de nenhuma liderança que diga não aceito candidatura do PT, porque aí não seria razoável. Entendi. Mas você colocar como um argumento, isso a gente vai discutir. Eu, como argumento, entendo que é o contrário. É bom para Fortaleza ter um prefeito, uma prefeita do PT, alinhado com o governador, com o presidente da República, porque as políticas públicas, Erivaldo, que o Lula está retomando, que o Elmano realiza, elas acontecem objetivamente aonde? Nas cidades. É na cidade que a pessoa mora, não mora no estado, na União. As pessoas trabalham onde? Nas cidades. Os filhos da gente estudam onde? Onde é que a gente procura um serviço médico quando a gente precisa? É na cidade. Então, na verdade, as políticas públicas, todas elas, se materializam, elas são implementadas no chão de cada cidade, na realidade cotidiana de cada cidade. Então, você ter, nesse momento do Brasil, uma gestão alinhada do governo federal, governo estadual, com esse projeto, eu acho que só fortalece as possibilidades de sucesso e de melhorar a vida do povo. Então, eu coloco também essas questões como argumento. Entendi. E o Partido dos Trabalhadores, aqui em Fortaleza, como eu te disse, já tem essa trajetória de candidatura própria aqui na cidade e nesse melhor momento não poderia ser diferente. Entendi. 5 pré-candidatos se apresentaram aí com a possibilidade de vir a ser o nome do PT.
E aí, obviamente, que há toda aquela discussão interna, as votações, que é muito próprio do processo interno, da democracia interna do partido. Mas há um desafio aí. O partido vai chegar unido depois dessa refrega aí, de quem seria ou de quem foi definido para ser o candidato, ou Coni? Nós já temos muita experiência nesse processo de democracia interna no PT. Eu acho que nós conduzimos bem. Ele não foi conduzido num nível de tensionamento que impeça um entendimento, uma unidade, para depois que a decisão for tomada, todos nós estejamos juntos com o escolhido, com a escolhida. Então, eu acho que até o dia 21, ou no próprio dia 21, a gente conclui esse processo em Fortaleza, que já é domingo próximo. Isso. E a gente vai sair desse encontro do dia 21 com o PT unificado, com o PT coeso, com o governador Eumano nos liderando, com a presença de todos nós, do ministro, de quem for o escolhido, a escolhida, dos demais que não sejam escolhidos no domingo, para dialogar com os nossos aliados. Eu acho que a gente conclui uma etapa, o PT definiu, está aqui o nosso nome, está aqui, vamos iniciar um novo momento de diálogo agora com os demais partidos, formar uma aliança, aprofundar um programa para a cidade, ter uma agenda do pré-candidato já escolhido forte na cidade, andar a cidade inteira, ouvir. Eu entendo que a partir de domingo até a convenção, o candidato, a candidata, tem que falar menos e ouvir mais. Ouvir a população de Fortaleza. Seja pelas novas tecnologias, mas, sobretudo, visitando a cidade, andando bairro por bairro, andando, conversando com os segmentos representativos dessa sociedade de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade cosmopolita já, né? Então, você tem que ter a capacidade de compreendê-la. E só se faz isso ouvindo. Desde o empresariado, desde o setor artístico, o movimento estudantil, as diversas regiões zonais da cidade, todos os segmentos. É um exercício profundo de uma escuta qualificada que nos permita, até agosto, apresentar o melhor programa execuível, capaz de reduzir essas desigualdades aqui em Fortaleza. Eu estava vendo um dado agora, não sei se você viu, o Instituto Cidade Sustentável publicou a semana passada, Fortaleza a terceira mais desigual do Nordeste, a 20ª no ranking das capitais do Brasil, está na posição de número 20 no ranking de desigualdades. Então é um desafio muito grande governar esta cidade para torná-la mais igual e para melhorar a vida do seu povo. Qual é a radiografia que o PT faz da gestão José Sarto, Coni? De muita dificuldade para o povo de Fortaleza. Está havendo um esforço, e é bom para a população esse esforço nesse ano eleitoral, de maior dedicação a fazer entregas na cidade, mas assim, a nossa avaliação é uma avaliação crítica. Deixou muito a desejar e que precisa e é possível... Em que área? Qual é o gargalo? Se a gente fosse citar vamos pegar uns dois saúde, ou três, assim. Pegar saúde. Unidades de saúde fechadas, você vê postos sem medicamento, é uma situação de muita dificuldade. O diagnóstico, nós temos 3 vereadores na Câmara Municipal, tenho conversado com a bancada, não tem assim, uma atenção nas áreas elementares. A própria questão habitacional, um déficit que compromete o direito à moradia e que nós precisamos muito juntar esses esforços do governo do Estado, do governo federal, com um grande programa habitacional para esta cidade. A própria cultura da cidade, é Réveillon, é festa do município, artistas de todo canto do país, e a gente recebe muita crítica do setor cultural da cidade, que precisa ser melhor inserido. Então nós vamos fazer esse debate com a população, a periferia, a atenção
para os setores mais periféricos da cidade. A prefeitura disse que está atuando bem na periferia, né? É normal que diga, mas o olhar está muito evidente para que lado da cidade se direciona. Então nós vamos aprofundar muito um governo voltado para a periferia da cidade. Não é que nós vamos abandonar o centro da cidade, os bairros mais nobres da cidade, mas nós vamos governar para todos com prioridades muito claras. Isso vai ser costurado a partir desses encontros que a partir dessa oitiva qualificada, desses seminários, desse trabalho conjunto com a base aliada. Isso já com o pré-candidato definido. Já com o candidato liderando esse debate aqui na cidade de Fortaleza. E o vice vai sair de onde, doutor Coni? Vai sair do diálogo da nossa base. Mas já tem aí já tem uma prévia do PSB, do PSD, B de bola e D de dado, né? Nós temos bons quadros e boas lideranças em vários partidos da base. O PSB tem excelentes quadros, o Progressista tem bons quadros, o MDB tem bons quadros. Nós vamos dialogar com os partidos e não somos nós que vamos, tem que ser esse ou aquele. Nós vamos construir isso junto a partir, como eu disse, de um programa que a gente apresente para a cidade de Fortaleza, que eu acho que é capaz sim da gente retomar, assim como a gente fez no Brasil, uma política de redução de desigualdade, uma política de colocar a Fortaleza também no século XXI, de inovação, de modernização. O Hilário Marques, é um grande companheiro, foi prefeito do Quixadá, eu vou dar o crédito a ele porque eu tenho escutado um novo municipalismo. Ele tem essa formulação, está acompanhando o impacto dessas novas políticas nas gestões locais. Como é fazer gestão municipal e, ao mesmo tempo, trabalhar a questão das energias renováveis, que vai da iluminação pública às questões mais elementares da gestão da cidade. E por aí vai, dessas questões climáticas e o impacto disso no municipalismo, no transporte público. Então, são temas que nós vamos aprofundar nesse processo de discussão e vamos apresentar para a cidade na campanha. Muito bem. A gente está chegando na reta final do programa. Eu queria que a gente fizesse aqui uma rápida folheada em alguns municípios, né? Por exemplo, aqui na região metropolitana, a gente tem municípios em que o PT vai com mais força, em outros com menos força, em algumas regiões estratégicas, no Cariri, na Zona Norte, nos Inhamuns. Por gentileza, o senhor que inclusive aqui antes do programa disse que estava viajando muito o Ceará, né? Então, faça uma síntese aí para a gente, por favor. São muitos municípios, como eu te disse, mais de 90 candidaturas. Cabeça de chapa, né? Cabeça de chapa. Então, são situações que colocam o PT num potencial de crescimento muito grande. Você pode me ajudar, mas nós vamos aqui. Calcaia, por exemplo. Calcaia, já está resolvido. Catanho é nosso candidato, né, com o apoio do prefeito. Maracanaú vai apoiar o Roberto. Do prefeito Vitor Valim, estamos lá com Calcaia bem equacionado. Maracanaú, o PT vai resolver. O PT de Maracanaú já tirou uma posição de apoio ao prefeito Alberto Pessoa, mas o deputado Julinho, que é de Maracanaú, reivindica uma apreciação dessa questão pela direção nacional. Isso vai ser feito no momento certo, porque tem uma resolução da direção nacional do PT que cidades acima de 100 mil eleitores, a homologação da decisão do diretório municipal vai direto para o diretório nacional. Que é o caso de Maracanaú, de Calcaia, etc. Então, o deputado Julinho reivindicou que essa decisão do PT de Maracanaú seja homologada e discutida pela direção nacional, vai ser feito lá. Juazeiro, nós já definimos a candidatura, a pré-candidatura do deputado Fernando Santana, lá na cidade. Né? Itapipoca, o prefeito Felipe Pinheiro vai para a reeleição. Morada Nova. Bem o Felipe, eu soube. Extraordinário, uma grande gestão, com assim, experiências exitosas, que eu estive lá recentemente, ele está fazendo lá, para a elaboração do seu programa de governo, para o segundo mandato, ele fez 14 seminários, fazendo um balanço
Entendi. da própria gestão e prospectando o futuro na Itapipoca. Então, algo extraordinário. Crateús deverá ser Crateús a com a Janaína? senadora Janaína, nossa candidata em Crateús, Morada Nova, o prefeito Vanderlei com o PT lá, os aliados, já definiram a candidatura do vereador Marquinho da Ana. Crato Zé Ailton, PT, estão conversando esses dias, deve anunciar a candidatura do PT. Barbalha, nós vamos para a reeleição do prefeito Guilherme. Sobral deve indicar o vice. Sobral, a aliança permanece. Indicar o vice do PSD, aí né? o prefeito Ivo, o senador Cid, no momento que entenderem de abrir essa discussão, a gente vai fazer um debate sobre vice, programa para frente, etc. Eles sempre têm uma tradição de deixar esse debate mais para frente, não antecipam muito. O PT lá vai aguardar que, quando eles quiserem tratar do assunto, nós estaremos à disposição para tratar, mas a nossa disposição é de manutenção da aliança. Também não vou aqui antecipar, me intrometer, como a gente diz aqui no Ceará, nos assuntos internos, mas eu vi aí a possibilidade da Isolda ser um dos nomes dele lá, seria um grande nome, que não teria dificuldade de nos unificar todos lá, mas aí quem vai escolher o nome é o PSB e nós vamos depois discutir. Muito bem, a gente acelerou aqui no final do programa, presidente, mas as nossas conversas renderiam muito mais blocos aí para frente, o que significa que o senhor está convidado para aparecer aqui novamente, para dividir com a gente um pouco da sua experiência, da sua inteligência política, tá bom? Por hora, o nosso muitíssimo obrigado, parabéns, boa sorte na caminhada e a gente se fala. Eu que agradeço o convite, sempre um papo muito inteligente, de um grande observador e analista da cena política do Ceará. Conversar com sua audiência qualificada, para mim, é um orgulho e uma oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.